Olá pessoal, meu nome é Mariana e hoje a gente vai continuar estudando os órgãos públicos. Muito bem, na aula passada eu falei para vocês sobre as teorias dos órgãos públicos e hoje a gente vai falar um pouquinho das características principais e também da sua classificação. Bom, gente, os órgãos, eles são criados e extintos por lei. E esta lei, ela é de iniciativa do chefe do Poder Executivo das 3 esferas de poder. Então, os órgãos são criados e extintos por lei de iniciativa do presidente, do governador ou do prefeito. E eles são classificados também. Existe uma classificação dos órgãos públicos. E essa classificação, ela possui 3 aspectos. Ela pode ser tanto quanto a sua estrutura, também quanto a sua atuação e quanto a sua posição estatal. Bom, dentro do primeiro aspecto dessa classificação, que é quanto à sua estrutura, os órgãos, eles poderão ser simples, ou também conhecidos como unitários, e também eles podem ser compostos, certo? Então, os órgãos simples, ou também chamados de unitários, prestem atenção isso na prova de vocês, eles são aqueles órgãos que não são subdivididos, eles não possuem divisões dentro de seu corpo, ou seja, órgãos simples ou unitários são aqueles que exercem a atividade de forma concentrada. Não há divisão aqui de competências e nem de atribuições. Por outro lado, os órgãos conhecidos como compostos, eles, ao contrário dos órgãos simples, eles são sim subdivididos em departamentos, as suas atribuições são subdivididas dentro do seu próprio corpo. Então, como exemplo, nós temos o Ministério da Fazenda, que é um órgão que é composto também pela Secretaria da Receita Federal, que, por sua vez, é composta das superintendências regionais. Então, são esses os órgãos compostos. O outro aspecto da classificação dos órgãos é quanto à sua atuação. E também aqui nós temos 2 divisões. Os órgãos aqui, quanto à sua atuação, eles poderão ser singulares ou colegiados. Não confundam, eu sei que é muito fácil confundir singular com simples, colegiados com compostos, mas prestem bastante atenção aqui, porque eles estão em diferentes aspectos da classificação, tá bom, pessoal? Então, os órgãos singulares são aqueles cujas decisões são tomadas por uma única pessoa. Então, somente um único agente toma as decisões dentro dos órgãos singulares. Um exemplo de um órgão singular é a Presidência da República, pessoal. Prestem atenção, eu não falei presidente. Presidência é um órgão que é o órgão pelo qual atua o Poder Executivo. E dentro da Presidência da República, nós temos o presidente, e é ele que toma aqui as decisões. Ao contrário dos órgãos singulares, nós temos os órgãos colegiados, que são aqueles onde as decisões são tomadas por maioria ou por unanimidade de votos dos membros que os compõem. Então, um exemplo bem claro para vocês do que são órgãos colegiados, nós temos os tribunais e também o próprio Congresso Nacional. Essas 2 divisões estão dentro do aspecto quanto à sua atuação. Por fim, nós temos o terceiro aspecto, que é quanto à sua posição estatal. Dentro aqui nós temos 4 divisões. Temos os órgãos independentes, os órgãos autônomos, os órgãos superiores
e os órgãos subalternos. E vamos falar de cada um deles. Os órgãos independentes, pessoal, eles são os mais altos órgãos que podem existir. Eles representam os três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. A maioria são previstos na própria Constituição Federal. Estes órgãos, eles são compostos por agentes políticos. Mais tarde, quando a gente estudar os agentes públicos, nós vamos ver quem são esses agentes políticos, mas é importante agora para vocês saberem que dentro dos órgãos independentes existem os agentes políticos. E quais são eles? A Câmara dos Deputados, o Senado Federal, a própria Presidência da República, como eu já falei para vocês, que atua em nome do Poder Executivo, o STF, o STJ, enfim, são esses os órgãos independentes. Logo abaixo dos órgãos independentes, nós temos os órgãos autônomos, pessoal. Os órgãos autônomos são os órgãos de cúpula da administração pública. Eles estão logo abaixo dos órgãos independentes, eles possuem grande autonomia, eles possuem grande liberdade de atuação. São exemplos de órgãos autônomos os ministérios e a própria Advocacia Geral da União. Depois, nós temos os órgãos superiores. Prestem atenção, apesar deles se chamarem órgãos superiores, que dá a impressão deles estarem acima de todos, eles estão logo abaixo dos autônomos. Então, eles estão na terceira posição aqui do ranking dos órgãos. Os órgãos superiores, pessoal, eles possuem funções de mando, funções de controle, tá? E aqui, esses órgãos superiores, eles não possuem tanta autonomia assim quanto aos que a gente já estudou. Então, eles se submetem à hierarquia. Exemplos desses órgãos superiores, nós temos as coordenadorias, os gabinetes, as procuradorias, são estes os órgãos superiores. E, por fim, nós temos os órgãos subalternos, que são órgãos de mera execução. Eles não têm autonomia, eles não têm poder de mando, então são submetidos à extrema hierarquia. Então, vamos comigo aqui na tela para a gente relembrar a classificação. Aqui nós temos classificação quanto à estrutura, são simples ou também unitários e também os compostos. Quanto à atuação, nós temos os singulares e colegiados. E quanto à posição estatal, nós temos os independentes, autônomos, superiores e subalternos. Muito bem. Apesar, pessoal, dos órgãos serem classificados dessa forma, eles possuem características gerais. E algumas delas já até foram estudadas por nós. A primeira característica, como vocês sabem, eles não possuem personalidade jurídica. Eles são centros de competência e não pessoas jurídicas. Eles também fazem parte da administração, não são entidades autônomas, não são entidades separadas. Eles fazem parte da própria administração pública, do próprio Estado. Isso significa que os órgãos resultam da desconcentração, ou seja, da divisão de atribuições do Estado em várias partes, em vários departamentos. Eles também, por fazerem parte dessa administração, eles não possuem patrimônio próprio, como acontece, por exemplo, com as entidades da administração indireta, onde o Estado repassa patrimônio, verbas, para que elas sobrevivam, para que elas atuem. Aqui, o patrimônio dos órgãos é o próprio patrimônio do Estado. E também, gente, eles não têm capacidade postulatória, eles não podem atuar em um processo, eles não podem fazer parte de um dos polos de uma ação representando a pessoa jurídica do qual pertencem. Prestem atenção, os órgãos não podem atuar em juízo representando a pessoa jurídica da qual pertencem, certo? Mas
aqui, eles poderão sim estar em juízo caso estejam defendendo prerrogativas próprias. Vamos entender um pouquinho mais sobre a noção da capacidade processual dos órgãos. Primeiro, a gente vai lá no artigo 7º do Código de Processo Civil para entender o que é essa capacidade para estar em juízo. Vamos proceder à leitura. Toda pessoa que se acha no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Percebam aqui, toda pessoa. Então, a capacidade para estar em juízo é dada a uma pessoa. Só que os órgãos não têm personalidade. Então, a regra geral é que eles não podem estar em juízo. No entanto, gente, existe uma exceção. E vocês sabem que as nossas provas adoram colocar as exceções. Gente, a exceção é a seguinte. Existem 2 órgãos que podem estar em juízo caso estejam defendendo prerrogativas próprias, caso estejam defendendo o seu próprio funcionamento. São eles os órgãos independentes e os órgãos autônomos, aqueles que estão no topo do ranking de importância dos órgãos públicos. Então, pessoal, caso eles queiram defender o seu próprio funcionamento, eles podem sim atuar em juízo. Isso significa, por exemplo, que o Senado Federal ou, de repente, a Advocacia Geral da União poderão impetrar um mandado de segurança contra a violação de uma de suas competências. Então, essa aqui é uma exceção importante que vocês guardem. Na aula que vem, a gente vai continuar na matéria. Se vocês gostaram, compartilhe e eu espero vocês na aula que vem.